A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito deste 10 de maio. Hoje já com o painel completo, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Novamente os três presentes no programa. A semana passada falámos sobre escolas, hoje voltamos a falar sobre o conflito na Ucrânia, mas antes de avançar para o tema da agenda, Bento Anastácio, és tu a começar, que nota trazes para a abertura do programa? Boa tarde, Luís, boa tarde, Alberto, que é bom voltar a vê-lo por aqui, com saúde. Boa tarde ao Ricardo e a quem faz o favor de nos escutar. Eu vou trazer dois temas curtos que poderão depois, em outra altura, tornarem-se outra coisa. Começo por uma nota que não é agradável. Temos problemas graves de violência sexual sobre menores, nunca é agradável falar nisto, e, sobretudo, na Igreja Católica Apostólica Romana, que andou a varrer para debaixo do tapete tudo o que tinha a ver com este assunto, que o escondeu, que a hierarquia da Igreja não deu conta disto a quem de direito, aos tribunais, à Comissão de Proteção do Menor, e que, além disso, excluiu, por exemplo, da direção do Corpo Nacional de Escutas, todas as pessoas que alertaram a Igreja, a hierarquia da Igreja. Desculpem, quando eu digo a Igreja, não estou a falar no conjunto dos crentes, estou a falar, por conveniência de expressão, da hierarquia da Igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que varreu para debaixo do tapete. Neste momento estão registados 326 casos, que dizem os entendidos, os técnicos, a começar pelo professor Daniel Sampaio, que não há dúvida nenhuma que são verídicos e que a estes acrescem centenas e centenas de casos. Ao contrário do que aconteceu noutros países, a hierarquia da Igreja Católica em Portugal optou por empurrar com a barriga e não assumir esta questão. Nunca quis pegar o touro pelos cornos e, ao invés de outras das hierarquias da mesma Igreja noutros países, não esteve à altura dos acontecimentos, não esteve à altura das suas responsabilidades. É tempo de resolvermos isto de uma vez por todas. Este tipo de poucas vergonhas acontece em todo o lado, não é só na Igreja Católica Apostólica Romana, mas deveriam ter tido uma outra postura, como exigiu e não foi cumprido o Papa Francisco. Mas eu espero que isto se resolva e que de uma vez por todas se limpe este problema. Disseste que tinhas ainda outra nota, não é? Só uma pequena nota que tem a ver com a questão de Setúbal. Quando que se tornou numa política. Agora não estamos a ouvir o Bento, vamos lá ver se o conseguimos escutar. Agora sim, Bento. É o serviço. Não sei, eu perdi o contacto, já o tenho, mas dizer que quem é responsável, de facto, pelo que aconteceu em Setúbal e nos outros Setúbais todos, é o SIS. O presidente da Câmara de Setúbal, de Sobral de Montagarça ou de Freixo de Espada à Cinta, não tem nada que se imiscuir na vida de cada cidadão. Quem tem que saber quem são os problemas e quem são os causadores e quem são os espiões e essas coisas, é o Serviço de Informações. O Serviço de Informações é que deveria estar, neste momento, a ser chamado à pedra, não o desgraçado do presidente da Câmara de Setúbal. Obrigado, Bento. Notas de abertura no programa. Passo para o Ricardo Freixal. Notas do programa de hoje, Ricardo, para começar o programa. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães e boa tarde aos nossos ouvintes também.
Bento Anastácio, menos mal que com aquela história da Câmara da Almada que não seja a Igreja Católica Apostólica Romana que tenha culpa no cartório, não é? Menos mal. Pois. Que seja só o SIS. Bom, isto para dizer o quê? Que infelizmente para nós, para a sociedade em geral, a violência sexual e o abuso sexual é transversal às várias Exatamente, instituições exatamente. e portanto não achei de muito bom tom estar aqui a pormenorizar nesta instituição que vai para além de nós todos e que é transversal também a muita gente da nossa sociedade. Bom, o Príncipe Carlos teve a oportunidade de intervir, infelizmente por falta de saúde da Rainha Isabel II, na abertura do Parlamento. E isto quer dizer que, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter sempre, naturalmente, a nossa oportunidade. E, portanto, se isto for feito com elegância, também isto é transversal à vida, eu aproveito isto para todos aqueles que, por vezes, tentam precipitar os acontecimentos, saltando por cima disto e daquilo, e, como dizia Paul Valéry, a elegância, de facto, é a arte de não nos fazermos notar, aliada ao cuidado subtil de nos deixarmos distinguir ou de deixarmos que o nosso momento chegue e, portanto, que todos nós possamos aproveitar e esperar decentemente pelas nossas oportunidades e que God save the Queen também. Bom, a nota... Ricardo, desculpa lá interromper, mas que é estranho quer dizer, a gente sempre habituou a ver a rainha. Isto quer dizer que estamos a ficar velhos e a senhora mas de também. facto há aqui uma lição de vida. Há aqui uma lição de vida também que mas é estranho. Eu sempre me habituei de ver a rainha. É estranho, mas é vida, é da vida. É da vida. Ricardo, então, para concluir a nota. De abertura. Para concluir, não, para começar. Quer dizer, mas já passou o tempo, não é? Vou começar agora. A nota de abertura. Relevo enquanto cidadão o facto de Évora, eu não sei se Évora foi escolhida, se candidatou para o local de comemoração do Dia da Europa que aconteceu ontem em Évora. Eu sou, e há muita gente que serão também como eu, e outros mais do que eu e outros menos do que eu, eurocéticos, mas de facto esta Europa une-nos do ponto de vista político e hoje mais que nunca do ponto de vista político, do ponto de vista económico, e pese embora algumas bizarrias, eu acho que é uma organização que há que relevar em termos de situação geopolítica e económica de toda esta Europa. E Évora ter sido o palco para a celebração é simbólico, sobretudo é simbólico. E é simbólico porque Évora tem necessidade de se projetar, e isto é também uma forma de Évora se projetar e de dar visibilidade à cidade, dar visibilidade à região. Isto aconteceu simultaneamente com a inauguração, enfim, mais uma inauguração, de uma fase, da primeira fase, porque acho que são 4 fases e, portanto, vamos ter 4 inaugurações do Parque do Alentejano de Ciência e Tecnologia, e eu lá que esta inauguração, que esse parque e que tudo o resto funcione de uma forma de sinergia para o desenvolvimento pulsar desta região. E, portanto, o Évora, que continua a ser candidato à capital da cultura de 2027, enfim, estes eventos, e Évora servir de palco a estes eventos, é de notar. Pese embora uma coisa ao Luís Matias, só para terminar a mesma nota, é que eu ou sou cidadão mal informado, ou sou desinformado, não sei, só tive conhecimento deste evento a posteriori. E, portanto, há aqui qualquer coisa no canal de comunicação e de projeção das notícias que não está a funcionar bem. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo e bom regresso, não é? Obrigado. Termos, novamente. Nota para a abertura do programa de hoje. Olha, para já queria confirmar com aquilo que o Ricardo disse. Eu também só soube que Évora tinha sido escolhida para as cerimónias do Dia da Europa, no Dia da Europa. Já as cerimónias estavam a decorrer. E não deve ser dos cidadãos mais mal informados desta cidade, deste concelho. Acho que a coisa teve um grau de secretismo que ultrapassou
o aconselhável. Ora bom, primeira nota de abertura tem a ver com a nota do Bento em relação à Câmara de Setúbal. Eu não concordo em parte com o Bento, e já lá vamos a essa parte em que eu concordo, mas discordo noutra parte. Claro que a Câmara de Setúbal tem responsabilidades. Pôr russos a receber, sejam russos pró-Putin, ou que não sejam, saiba só não qual é a orientação destes russos, pôr russos a receber ucranianos numa altura em que Tu não ouviste o programa da semana passada? não ouvi, eu ouvi-te agora a pronto. ti e estou a responder àquilo que disseste agora. Pois, tu estás a dizer o mesmo que eu disse a semana passada, Alberto. É só por isso. Ótimo! Então, na semana só passada, isso, é só a semana passada tiveste razão. Hoje não. Ao dizer que a Câmara de Setúbal não tem culpa nenhuma, claro que tem. Bastou pôr russos a receber ucranianos. Agora, de facto, há aqui outros responsáveis. Eu vou fazer dar alguns dados. Entre 2013 e 2019, o Alto Comissariado para as Migrações deu 126 mil euros à associação Edintsevu, é difícil de pronunciar, do tal senhor Igor Kashin e da mulher. Entre 2019 e 2021, a autarquia deu 90 mil euros a esta associação. E, no entanto, esta associação estava a ser investigada desde 2014, desde a invasão da Crimeia, estava a ser investigada pelo SIS. Que devia ter informado a Câmara. O SIS não tem a obrigação de informar a Câmara, peço desculpa. O SIS tem a obrigação de informar o gabinete do Primeiro-Ministro, tem a obrigação de informar o Primeiro-Ministro. Pois. Faz relatórios e reporta diretamente com o Primeiro-Ministro. Portanto, desde 2014 que deve haver relatórios do SIS sobre este senhor, Igor Kashin, a chegar ao gabinete do Primeiro-Ministro, à presidência do Conselho de Ministros. E aí sim, a presidência do Conselho de Ministros é que deveria ter informado as câmaras municipais, agora que estava na guerra da Ucrânia, que esta associação e outras, provavelmente também investigadas e do mesmo teor, deveriam ser impedidas de receber refugiados ucranianos devido à sua proximidade com o Kremlin. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. O Estado paga para ser espiado. Isto é, que o senhor Igor Kashin é um espião a soldo do Kremlin, parece agora claro, não é? Dada a quantidade de eventos em que participou em Moscou e noutros sítios. Eu só pergunto porque é que ainda não o prenderam. Não é, eu não sei se é de prender isso. O que eu sei é que foi pago para nos espiar. Andou Para a ser concluir, pago. então, Alberto, sim. Em qualquer recebeu praticamente os espiões são presos. recebeu praticamente 200 mil euros do Estado português para andar a espiar Portugal. E ainda por cima, o SIS andou a gastar dinheiro em contra-espionagem absolutamente inútil porque não serviu para nada, não alertou ninguém, etc, etc. Acho isto muito estranho. Outra nota de abertura muito rápida. Terminar, então, sim. Na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, reparem bem, doadores de alto nível para a Ucrânia, que decorreu em Varsóvia no dia 5 de maio, o António Costa, nosso Primeiro-Ministro, reiterou que Portugal está ao lado da Ucrânia e anunciou uma ajuda financeira ao país de 2,1 milhões de euros. Não é 2,1 mil milhões, é 2,1 milhões de euros. Isto transformou Portugal num doador de alto nível para a Ucrânia. Dá vontade de rir. Das notas de abertura, passamos para o tema de agenda. Entretanto, o Alberto Magalhães terá de fazer uma pequena alteração no hardware, mas esperamos ouvi-lo melhor daqui a instantes, novamente. Eu estava a ouvi-lo. Para já, vamos para a nota, para o tema da agenda. No dia 9, o dia 9 de maio era muito aguardado, o discurso de Putin, mas este discurso não trouxe novidades sobre o desenvolvimento do conflito na Ucrânia. Havia várias expectativas. Uma de que podia ser
podia haver um aumento da beligerância, um escalar do conflito. Outro, havia mesmo a possibilidade de ser declarado o fim da guerra. Aliás, houve uma notícia do Papa Francisco que citava uma conversa com Orbán, em que este lhe havia dito que Vladimir Putin no dia 9 iria dizer que a guerra iria terminar, mas no fim nem mobilização, nem guerra nuclear, nem escalada, nem fim do conflito. Putin voltou a trazer os argumentos que trouxe no dia 24 de fevereiro, quando do início da guerra na Ucrânia, e sem surpresas. Bento Anastácio, como é que analisas este momento do conflito e deste evento, que ficou também marcado, no caso da Rússia, pela ausência do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Valery Gerasimov? Olha, eu sempre, ainda a guerra não tinha começado, no dia que eu disse que a única solução para rápida e eficaz para esta guerra era a eliminação física de Vladimir Putin. Continuo a manter essa ideia e, ao que parece, já se afiam facas no Kremlin. O Putin está cada vez mais isolado, cada vez mais louco, cada vez com menor capacidade de raciocínio. Isto para ser um gajo simpático, que eu às vezes até sou. Ora, o que é que acontece? Eu, primeiro, é um discurso completo. Eu primeiro vou fazer aqui um protesto. E vou protestar contra ti, Luís, porque tu fizeste-me ouvir aquela coisa. E eu não te perdoo, teres-me obrigado foste ouvir o discurso. Sim, por tua causa teve o sofrimento, agora desculpa, coisa de ter que ir ouvir aquela coisa. Mas há coisas completamente disparatadas, como, por exemplo, eu ouvir falar na glória da União Soviética, na vitória contra o nazismo, e depois culpa a União Soviética de ter dado autonomia à Ucrânia e ter juntado territórios, etc, etc. Portanto, é um gajo, desculpem a expressão, que está completamente perdido, não só perdido na história, mas também penso que o seu raciocínio, se não era muito, agora é menos. A falta do comandante, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia, a mim parece-me que é o caso do dia 9. Não foi apresentada nenhuma justificação. A mim parece-me que poderá ser um dos elementos da cadeia superior do Kremlin que está também a afiar facas, já que, como quaisquer bons amigos de ditadores e de gente que vive à custa dos bens e dos minerais, da produção de um país e que a rouba, que não é propriedade dele, é propriedade do povo daquele país e a rouba, junta-se sempre de uma quantidade de bandidos. Ora, estes bandidos deixaram de poder brincar aos barcos grandes, deixaram de poder brincar aos jogos de futebol e ter equipas, etc, etc, e isso está a mudar-lhes um pouco o estilo de vida. Eu penso que será um destes o próximo Brutus. Um destes à volta de Putin. Depois, Ricardo Freixal, que análise faz ao momento que se vive deste conflito, depois do tal dia 9 de maio, ontem, um dia tão aguardado na celebração da derrota do nazismo, mas que de Hitler, mas que acabou por não corresponder à expectativa que havia, pelo menos, no Ocidente. Não digo só aqui em Portugal, porque os órgãos de comunicação do Ocidente, os principais, tinham imensas especulações acerca do que é que Putin iria dizer no dia 9. Mas não Desculpa lá, só para dizer uma coisa que eu me esqueci há bocado. O discurso foi pura e simplesmente para consumo interno. Portanto, a precaver o afiar das facas. Desculpa lá ter interrompido. Ricardo Freixal.
Associar o discurso, vamos lá ver, o pífio discurso de Putin, o embaralhado discurso de Putin à vitória sobre a Alemanha em 1945, neste momento é pura coincidência cronológica. Portanto, os eventuais mais nobres ideais que podiam ser comemorados nesse dia por esse fim da Segunda Guerra Mundial e da vitória sobre a Alemanha nazi, não tem nada a ver, de facto, com o discurso de Putin, a não ser pelo lado negativo. Portanto, eu fui também um pouco remetido para a análise do discurso em função da escolha do tema, ainda que inevitavelmente tivesse que ser confrontado com esse discurso, mas nem historicamente, nem estrategicamente, nem de maneira nenhuma se pode encontrar qualquer tipo de coerência naquele tipo de discurso, o que explica a incoerência de tudo isto. Depois outra coisa, quer dizer, acho surreal o atentado ao mundo, à Europa, ao mundo, perante um cenário de guerra, haver uma comemoração daquelas que quase, não sei, não contei o número de soldados, não contei o desfile das viaturas militares que carregavam os mísseis e aquela coisa toda, mas de facto aquilo não tem muito diferente das comemorações normais que acontecem na Rússia quando é necessário mostrar ao mundo e, primeiro que tudo, em consumo interno, a força bélica que a Rússia eventualmente poderá ter. Portanto, isso contrasta perfeitamente com a intervenção do presidente ucraniano que, no meio de todos aqueles destroços de guerra, é obrigado a dizer qualquer coisa, a apelar, enfim, aos ucranianos e ao mundo inteiro, à Europa e ao mundo inteiro, de tudo aquilo que neste momento está a ser vítima. Portanto, e depois é subjacente, no discurso de Putin, está subjacente aquela ideia que nós aqui temos discutido desde que começou a guerra, aquela ideia do Império Soviético. Não é a Rússia, que é o Império Soviético, são os ideais menos nobres desse Império. É celebrar a vitória como se a vitória fosse apenas dos russos, como se os ucranianos não tivessem contribuído também para essa vitória que aconteceu em 1945. E, portanto, tudo isto é a réplica na sua forma mais negativa, com belicismo, com destruição, com muitas vidas, daquele discurso, daquele Estado de Luís XIV de l'état c'est moi. L'état c'est moi, a Europa é ele, o mundo é ele. Não sei, não sou capaz de desejar, tal como o Bento já desejou aqui várias vezes, que alguém ponha fim ao Senhor, mas que alguém ponha fim ao conflito, seja de que maneira for. Poderá-se dizer a mesma coisa, mas não é tão não é tão descarado. E, portanto, Ricardo, eu sei que não fica bem apelar à eliminação física de quem quer que seja, mas neste caso, escolher entre a morte de um sim, naturalmente, se pudesse ser. E o esmagamento do povo, eu não tenho nenhuma dúvida em querer a morte do sacana. Sim, se pudesse ser com isto colocado nos dois pratos da balança, naturalmente que isso penderia para um lado, não é? Agora, de facto, é desajustado, é qualquer coisa que é inimaginável. Hoje em dia, depois de tudo aquilo que aconteceu ao longo da história, inclusivamente com as duas guerras mundiais que já aconteceram, em pleno século, mas no primeiro quartel do século XXI, aparecer um cenário destes é muito lamentável e, sobretudo, face ao expor de toda aquela quantidade de arsenal que pode transportar não sei quantas ogivas, que podem atingir a não sei quantos quilómetros de distância. Tudo isto dá que pensar e é pena que nós sejamos aqui, de alguma forma, dependentes no nosso cotidiano, na nossa vida, em termos de Europa, em termos de país, em termos de cidadãos individuais, dependentes de um ser tão estranho, tão incoerente e tão confundido do ponto de vista dos seus ideais.
Muito bem, Ricardo. Passo para o Alberto Magalhães. Alberto, as previsões sobre o que Putin poderia dizer, a expectativa para algo que provocasse uma mudança no conflito, serão todas goradas, por um lado e para o outro. Ninguém esperava que o discurso fosse semelhante ao que Tão proferiu no pobrezinho, início não é? de fevereiro. E como o Bento aqui disse, tão para dentro, tão para consumo interno de justificação da ação militar. Se queres que eu te diga, eu nunca tive grandes expectativas em relação ao discurso do Putin, porque achei sempre que ele não tinha nada de bom para mostrar, não é? O que é que ele poderia falar de quê? De feitos de guerra, mas quais feitos de guerra? O que ele tem para mostrar é um comportamento desonroso das tropas russas, um comportamento de pilhagem, de violação de mulheres, de assassinatos a sangue frio, de crimes de guerra, bombardeou escolas e hospitais, destruiu cidades inteiras, portanto, nada de glorioso. Então, Por outro lado, esta análise nós tínhamos, desculpa interromper-te, nós tínhamos aqui, e falo dos meios de comunicação ocidentais e não sim. só, se calhar está a fazer-se uma análise que não é a mais correta do que é Putin e do que é que ele defende ou pensa, não? Não, Para termos este tipo de expectativas. Eu acho é que o Putin também, se calhar, também gostava de ter feito um discurso glorioso no dia 9. Eu não desminto isso. Provavelmente os meios de comunicação social ocidentais também gostariam que houvesse muitas novidades, porque grande parte da comunicação social, como nós sabemos, é de show, não é? De espetáculo. É comunicação espetáculo. E ficava bem declarações pomposas ou declarações inesperadas no 9 de maio. Eu percebo isso. Mas racionalmente, de facto, o que é que o Putin tinha para apresentar? Teve baixas materiais e humanas completamente imprevistas, imprevisíveis e monstruosas. E de resto, as tropas tiveram um comportamento completamente desonroso. O que é que ele podia fazer? Portanto, limitou-se a repetir aquilo que já tinha dito, mais ou menos, né? Com maior ênfase numas coisas que noutras, mas o que é que ele disse? Que foi o descaramento chegou-lhe para dizer que a NATO estava a pensar em invadir a Crimeia, estava-se a preparar para invadir a Crimeia e o Donbass. O que é um disparate imenso, porque ninguém se estava a preparar para invadir coisíssima nenhuma. Mas, no entanto, eu notei que ele falou sem a arrogância anterior. Piou fininho. Não prometeu lançar bombas nucleares para todos os lados, em todas as direções, nem nada. O falar dele foi muito mais fininho do que costumava ser. Começou a preparar o país para as muitas mortes que aí vêm, não é? E que ainda não estão anunciadas. Eles anunciaram já, não sei se 3.000 mortes ou 1.300 mortes, agora não tenho bem o número presente, mas eles vão ter que anunciar muitas mais de 10.000 pelo menos. O que é certo é que ele acabou por se fixar-se, aliás, no Donbass. Falou no Donbass variadíssimas vezes, salvar o Donbass, reconquistar o Donbass é nosso, e portanto parece-me que os objetivos grandiloquentes do Putin já só se reduzem a anexar o Donbass. O que pelo menos prepara alguma coisinha viável para as negociações que mais tarde ou mais cedo terão que haver. E provavelmente haverá várias moedas para trocar. Preparam-se tanto do lado como do outro. Numa segunda volta muito rápida, para irmos ao tema do Bento Anastácio, apenas esta referência que o Alberto até já fez aqui de Portugal como doador, neste caso à Ucrânia. Portugal junta-se aos países que, para além desse apoio financeiro, envia também material pesado de guerra para a Ucrânia. Bento Anastácio,
há material pesado, veículos blindados que seguem daqui de uma ponta da Europa para a outra? Agora vamos lá ver se lá chegam, já que muito dificilmente entrarão de barco, porque não dá, os portos ucranianos estão vedados, as linhas de comboio também foram destruídas, a ver como é que isto lá chega, se é que chega. Apesar de eu não me parecer que neste momento o mais importante seja o envio de material bélico por quem quer que seja. Eu sou 100% contra a guerra e eu sei que não se pode negociar, e sobretudo com assassinos em massa, em condições de total inferioridade. Eu penso que o que a mim me deixa, eu ia dizer, chateado, para não ser mais acutilante na palavra, é a pouca vergonha de se achar que Portugal pode apresentar-se como sei lá o quê, o pedinte armado em sei lá o quê. Eu acho que os números que disse o Alberto, os 2,1 milhões de euros, são uma ofensa do governo a Portugal e aos portugueses. A solidariedade dos portugueses sempre foi reconhecida em todo o mundo e faz parte dessa coisa de ser tuga, a solidariedade. Acolher pessoas em casa que nunca as viu, estar na disposição de ir buscá-las e trazê-las sem nenhumas condições, etc, etc, já sobre isso falei, mas eu entendo que isso é o ser português, o ir ajudar, o trazer as pessoas que estão mal para a sua própria casa, se for caso disso. E depois vem um governo que nos humilha perante a comunidade internacional com uma esmola destas. Valia muito mais estar quieto. Valia muito mais estar quieto e dizer que nós o que fazemos é, em vez dos 35 mil que cá temos, recebemos mais 50 mil, o que for. Mas agora, esta oferta não é só humilhante para quem a recebe, é sobretudo humilhante para quem a dá. Eu sinto-me incomodado com a pouca sensibilidade ou com a falta de vergonha que tem um governo capaz de fazer uma coisa dessas. Disse. Ricardo Freixal, o apoio de Portugal e, neste caso, também o envio de material pesado, porque o país junta-se a esse grupo que envia material de guerra para o território. É simbólico, é manifestação de uma solidariedade internacional, neste caso para com a Ucrânia, uma alinhar para com as forças do Ocidente e, enfim, quem não tem muito também não pode dar, não é? Portanto, é pena que nós não possamos contribuir com muito mais, mas acho que não, o Estado, Portugal enquanto Estado solidário, não podia deixar de alinhar, enfim, não pode dar 2 mil milhões ao Alberto Magalhães, 2 mil milhões arrombariam com o nosso orçamento, não é? Dava um rombo ao nosso orçamento. 2 milhões de facto é escasso e a quantidade de material bélico que nós eventualmente possamos afetar para o conflito é escasso para aquilo que seria necessário. Mas, enfim, é uma manifestação de solidariedade e de alinhamento ocidental e de condenação ao mesmo tempo, simultaneamente de condenação a todo este processo de invasão e de guerra. Alberto Magalhães, para concluir, tu até já tinhas abordado a questão financeira, mas há este aspecto do envio de material de guerra que no início eram só umas metralhadoras e agora é equipamento que, não sendo novo, há outras coisas que seguem para lá, nomeadamente blindados. Eu não sabia, Alberto Magalhães,
Eu não sabia sequer que nós tínhamos esse potencial, não faço a mínima ideia do que é. Pois, eu não faço a mínima ideia do que Mas lá que não lhes faça falta, não é? Algum do equipamento é equipamento equipamento standard da NATO guardado, e que... guardado em tancos, daquele guardado em Sim. tancos. Daquilo que sabe é um lote, faz parte de um lote de material blindado, os M113, que vão ser entregues 200 de todos os países da NATO que têm este equipamento, nomeadamente 200 de todos os países da NATO, e de nomeadamente Portugal, dos Estados quantos? Unidos. De Portugal vão 15. 15. Já é qualquer informação. coisa. E sendo que grande parte vai da reserva existente nos Estados Unidos. Era equipamento que estava na Europa até à queda do Muro de Berlim e depois foi distribuído pelos diversos países da Europa, do continente. Sim, mas deixa-me voltar aos 2 milhões de euros. Breve então. Sim. Se façamos a seguinte conta. Digamos que o governo português dizia assim: nós somos um país pobre, não podemos doar muito. Vamos doar o equivalente a 1 euro por português. 1 euro por português e dava 10 milhões de euros para a Ucrânia. E eu dizia assim: podia ser pior, 1 euro por português num país pobre, não vá. 2 euros por português dava 20 milhões. Agora, 2 milhões, por amor de Deus, 25 cêntimos por português. É demais. Não, quer dizer, eu nem tenho palavras. Mas que já paguei no aumento de gasolina. Estou como o Bento. Nem há palavras para descrever uma coisa destas. É como ele diz, é absolutamente humilhante para um país como Portugal, que se saiba que o governo português doou 25 cêntimos por cabeça de ajuda à Ucrânia. Mais valia estar quieto. Mas eu não sei. Mas esta ação não terá sido propriamente uma esmola, deve ter circulada com alguma estratégia internacional. Eu disse, foi na conferência internacional. Claro. Conferência internacional de doadores de alto nível. Isso não nos humilha nada. Isso não nos humilha nada. Não nos humilha nada de contribuir com 2 milhões. Acho que não. Numa conferência em que foram angariados milhões e milhões e milhões, Portugal contribuiu com 2 milhões. Alberto Magalhães, mas nós... 25 cêntimos por português. Alberto por amor de Deus. Nós não temos... Já brincar com a vida dos outros. Alberto Magalhães, mas se nós não temos, passo o termo, dinheiro para mandar cantar um cego... Não temos agora, não temos 25. Temos agora. Os portugueses não têm 25 cêntimos por cabeça para doar à Ucrânia. Não acho isso tão... Se calhar por isso mesmo... É pena, lamento, Luís Matias, só para terminar. Lamento é que nós não tínhamos capacidade para oferecer, para dar muito mais, para contribuir com muito mais. Agora... Claro que temos capacidade para dar mais, não sei, Ricardo. Claro que temos. Mas vamos lá. Se calhar, a partir daqui, vamos ao tema do Bento Anastácio. Alberto Magalhães. Ricardo, temos que passar para o tempo do Bento. Temos que passar para o tempo do Bento. Nós gastamos dinheiro muito mal gasto, muito para além dos 2 milhões. E este seria eventualmente a mais em fraco. Essa é outra questão. Essa é outra questão. É a mesma questão. Quando é preciso gastar dinheiro bem gasto. Se calhar desta questão passamos para o Bento Anastácio e para o tema que ele nos traz, se calhar acabam por estar ligadas, que é o regresso da austeridade. Bento Anastácio. Nós temos, foi aprovado na generalidade o Orçamento de Estado, o que não era outra coisa, não seria de espantar. Foi aprovado o orçamento, e o mesmo orçamento, com algumas pequenas correções, e eu já disse aqui que acho muito bem que o Costa tenha apresentado o mesmo orçamento, porque ele levou aquele orçamento a eleições. E foi ele transformou, de certa forma, também aquelas eleições num plebiscito sobre o orçamento. E o que nós temos é, de facto, um orçamento de austeridade. Não se gosta muito da palavra, eu também não gosto, mas olhando para os factos, é o que nós vamos ter. Um orçamento restritivo do crescimento da economia pelo lado da procura, que é uma forma sempre importante de alavancagem, já que as famílias vão perder uma quantidade de dinheiro no seu orçamento. Nós temos uma
perspectiva de inflação completamente surrealista de 4,2, quando até agora nós estamos numa espiral inflacionista como não se via há mais de 20 anos, e o governo empurra com a barriga, como se nada fosse, a contar, desculpem-me a expressão, com o PPR no lugar de onde os ovos saem. Portanto, estão a não fazer rigorosamente nada de estrutural para que isto não aconteça. E depois temos um governo que não tem, ou é bipolar, ou alguma coisa não está mal. Quando, de um momento para o outro, há uma das alterações orçamentais, são 2,5 mil milhões, e agora não são milhões, são 2,5 mil milhões de euros na defesa. Na defesa, apenas e só, há um aumento de 2,5 mil milhões de euros. Quando nós sabemos que o orçamento total para a saúde é pouco mais de 8 mil milhões. Há aqui qualquer coisa que não joga a bota com a perdigota. Nós voltamos a ter veneres, ou, portanto, aquela ambulância, aquele carro que vai com as ambulâncias, onde vai o médico, etc, etc, em serviços de urgência, mas Bento, desculpa, paradas porque não têm... Onde é que tu descobriste esse aumento para a defesa? Onde, nas palavras de Sua Excelência, a Ministra. O dinheiro diminuiu. Não, vais o ouvir... O orçamento para a defesa diminuiu. Não. Vais ouvir a senhora Ministra da Defesa dizer, porque eu não inventei este número. Este número foi o que ela disse. Portanto, vai perguntar aonde. Eu apenas cito a senhora Ministra. Não andei a cuscar o orçamento, até porque ele ainda não está na globalidade aprovado, mas foi o que a senhora disse. Ora, quando nós temos isto... Acho isso estranho. Pois, tu nem ouviste o Torto e a Direita a semana passada, como é que havias de ouvir a senhora Ministra? Quer dizer, que é muito mais importante ouvir o Torto e a Direita que ouvir a senhora Ministra. Mas temos ainda outros dados que me deixam um pouco preocupado, um pouco a favor. Continuamos sem uma política de energética. Eu convido, por exemplo, os nossos ouvintes a pegarem numa fatura da energia elétrica que consomem em sua casa, onde vem a percentagem de cada fonte que fornece energia. Eu estive a ver isso a semana passada, o mês passado, 7,2% do que eu consumi em energia foi produzido em centrais a carvão. Coisa que nós já não temos, mas demos-nos ao luxo de fechar, quando dependemos da energia hidráulica, como se o ministro ou a ministra ou quem quer que fosse pudesse mandar chover quando quisesse e bem lhe apetecesse. Mas o que é facto é que continuamos a importar energia produzida a carvão e acabamos com ele. Temos uma quantidade, apesar de menor, de energia nuclear que nós compramos e que não temos, e coisas no género. Quer dizer, como é que é possível não se olhar para todas estas coisas? Quando se pensa que apenas se pode resolver o problema da energia com um acordo entre Portugal e Espanha para o gás, mas andamos a brincar. As pessoas, eu convido os nossos ouvintes a pegarem num folheto ou numa folha de um desses hipermercados que vendem produtos para a construção civil e ver o aumento que teve o cimento, o aumento que teve os tijolos e as telhas, e que depois me expliquem onde é que vão inventar estes menos de 5, os 4,2% ou 4,4% de inflação. Portanto, é um governo que, além de andar mais ou menos à deriva, para ser simpático, é mentiroso. Está a enganar os portugueses, está a enganar Portugal, quando deveria dizer neste momento, sim senhora, nós estamos com problemas, juntou-se o Covid e juntou-se mais a guerra e juntou-se mais uma quantidade de coisas. Mas não.
vêm com aquele ar cândido dizer que está tudo sob controle. Está tudo sob controle, o raio que os parta. O tema que nos traz o Bento, o regresso da austeridade, será isso que temos pela frente, Ricardo Freixal? Eu não acho, ao contrário daquilo que o Bento defendeu, eu não acho nada bem que o António Costa tenha apresentado o mesmo orçamento 6 meses ou 7 meses ou 8 meses depois do que aquilo que tinha apresentado para trás, e mesmo invocando alguma eventual coerência política. Se tem sido incoerente a tanta coisa, não faz sentido que seja coerente num orçamento passados 6 meses com uma conjuntura completamente diferente daquela que tínhamos há 6 ou 7 meses ou 8 meses atrás. Tanto Olha, mais... desculpa lá, eu escolhi mal a palavra. Não é coerência, é teimosia. Desculpa. Bom, está bem. Mas isso modifica totalmente a coisa, não é? Isso... Sim, mas, o português tem destas coisas. Já cá não estou. Bom, e de facto, o Bento depois disse que este era um orçamento da inflação, um orçamento da austeridade. Eu já ouvi isto a qualquer líder político, não foi se foi a Rio, se foi ao líder do Chega, se o que é que foi, que disse de facto que isto apelidou o orçamento da austeridade. E é mau que seja. E é mau que seja. E é mau que seja, porque de facto o que nós pretendemos, o que nós desejamos para dar a volta a este status económico, quiçá de alguma recessão, é um orçamento que permita desenvolvimento, ainda que o desenvolvimento tenha que ser sustentado e alicerçado na nossa capacidade financeira. E, portanto, era esse o orçamento que nós, de facto, pretendíamos e não temos. Isso é que é mau para nós, é mau para o nosso futuro. E depois, porque não temos e porque vamos sucessivamente adiando o estruturar da nossa economia em pilares fundamentais bem desenvolvidos e bem consolidados, é que depois somos confrontados com mais penalização no bolso de cada um de nós por surtos inflacionistas, porque não temos almofada, não temos capacidade para suportar, nem temos sequer política e estratégia à la longue que nos permita resistir a estes surtos inflacionistas. E, portanto, estamos aqui, enfim, não sei se são só 4, eu penso que eventualmente serão mais. Todos nós que no dia-a-dia somos confrontados com o consumo de bens, uns mais essenciais que outros, uns mais essenciais ao nosso dia-a-dia, à alimentação, ao consumo de energia, enfim, tudo isso, e outro para fatores de produção, em atividades transversais aos vossos setores da economia, somos confrontados com aumentos diabólicos, muito mais do que 4%, quer dizer, e não sei como é que isto... A guerra só não explica, porque alguns dos surtos inflacionistas em alguns fatores de produção já vêm para trás e são ante cenário de guerra, não é? E nós, de facto, não temos capacidade para suportar. Andamos aqui. E depois, quando a nossa economia é muito sensível, quando a nossa capacidade é limitada, a nossa sensibilidade é muito maior, estamos muito mais expostos e somos muito mais vulneráveis a tudo isto. Portanto, eu sei lá que nós nos consigamos aguentar, não é? Porque, de facto, é a instabilidade emocional, é o pós-pandemia que nos tirou toda essa instabilidade também, e é depois do ponto de vista material, até que ponto é que nós somos capazes, não só enquanto cidadãos, mas até enquanto interventores na economia, somos capazes de suportar este escalar de aumento de preços, de surto inflacionista enfim, que pode comprometer muita coisa. E oxalá que os bens essenciais, já abordámos isto aqui há umas semanas atrás, oxalá que isto não passe só pelo comprar mais caro, oxalá que a nossa segurança, também a nível alimentar e a nível dos bens essenciais para a nossa atividade, para as nossas atividades, não esteja em perigo. É reticente, não é? Alberto Magalhães, temos o regresso da austeridade, como aqui diz o Bento, com o orçamento que foi apresentado? Como lhe queira chamar, um bocadinho, aumento de custo de vida, sem aumento de salários, se calhar é aumento da austeridade para uns, outros quererão evitar a palavra. Eu diria o seguinte, acho positivo, ainda sobre o orçamento,
ligando àquilo que o Bento disse. Acho positiva a intenção do Governo de manter o déficit público baixo, 1,9%, segundo o Governo, e de reduzir a dívida pública para 120% do PIB. Até porque os juros vão começar a subir em julho, é quase certo que vão começar a subir em julho. Os Estados Alberto, Unidos só têm... uma coisinha. Sim, Posso? Não te esqueças, é que a dívida não é contada em percentagem do PIB. eu sei. Basta-nos aumentar o PIB para descer a dívida. Eu sei, mas a gente aumenta muito o PIB. É uma coisa que nós costumamos fazer muito, é aumentar o PIB. Conta com isso. É a altura de começarmos a fazer isso. Como contar com o ovo no cu da galinha. Eu ia dizendo que os Estados Unidos estão a subir as taxas de juros rapidamente. O euro, consequentemente, desvaloriza-se e, portanto, o aumento da inflação é inevitável. Há o perigo da inflação mais estagnação na Europa e em Portugal. Considero, como ao Bento e como ao Ricardo, que é muito improvável a previsão da inflação a 4% para 2022 ser correta. A inflação há de ser superior a 7%, quase certeza. É provável que seja o dobro dos 4%. E é improvável também que seja uma inflação conjuntural e transitória. A inflação deve ter vindo para ficar durante uns tempos largos. E, portanto, acho negativa a conversa do aumento dos funcionários públicos poder criar uma espiral inflacionista por aumentar os custos de produção. Para já, a função pública não é um parque industrial. Por aumentar a função pública não se vai aumentar os custos de produção. Depois, existem carreiras fundamentais na função pública que ou são aumentadas ou são desertificadas. Eu estou a pensar, sobretudo, neste momento, nos médicos e nos professores, sobretudo nos médicos e nos professores. Depois, a posição de Centeno, ouvi-o ontem, é contraditória. Como ministro, era a favor do aumento dos salários para estimular o consumo interno, para estimular a procura. Mas agora, como governador do Banco de Portugal, é contra os aumentos de salários. Então, em que é que ficamos? É bom aumentar salários para estimular a produção ou não? Depois, para terminar, só queria dizer que é preciso prudência e equilíbrio. Aumentar os salários é fundamental porque ninguém vai aguentar a inflação. Pelo menos ninguém, isto é, grande parte das pessoas em Portugal não vão aguentar uma inflação de 8% sem aumentarem os seus rendimentos, mas é preciso fazê-lo com equilíbrio e não exagerar porque temos que pagar a dívida, a nossa produtividade não anda por aí além e se calhar temos que lançar um imposto sobre os lucros inesperados das grandes empresas, como propôs o FMI. Portanto, precisamos de aumentos salariais que amorteçam parcialmente a inflação. Para concluir, Bento, Anastácio, será que se adivinham perante um orçamento de austeridade, então protestos e maior conflitualidade à volta do governo ou não? Ou esta maioria absoluta para o governo de António Costa dá aqui uma almofada de conforto? As pessoas saem à rua, não é quando o CGTP ou quem quer que seja se lembra. Saem à rua quando sentem o cinto a apertar, quando sentem que a vida está a voltar para trás, quando querem comprar carne para os filhos e não podem, quando o desemprego aumenta, etc, etc. O que nós vamos ter é, forçosamente, uma maior agitação social, é claro, que vamos ter mais gente na rua, é claro, porque o único que nos resta é o protesto, já que, de outra forma, não vamos lá, eu não estou a ver como é que isto vai desenrolar-se. Espero que para o ano, já que este ano poderá não ser
vai ser o tempo de encher a paciência, que para o próximo ano não tenhamos que voltar à rua e ter que andar a fazer mais 15 M's e 2 M's e mais uma quantidade de protestos por essa Europa fora, porque isto não nos vai calhar só a nós. E a Europa vai entrar outra vez em convulsão. Já se viu o 1º de maio em França, que obviamente é tradicional haver inquietações no 1º de maio em França, mas já chegaram a sítios onde isto não é muito natural. Nós somos um povo um pouco mais paciente, mas que iremos para a rua, não tenho dúvidas nenhuma. O povo francês é um pouco mais mimado, porque tem tudo e ainda quer mais. Tem brioches, porque tem brioches. Pois, eles lá não, por menos que este projeto de aumento, já em França já tinha havido carros queimados. E atenção, desta vez não estou a fazer nenhum apelo à violência. Eu só faço o apelo à violência ao Putin, não faço apelo à violência direta em mais sentido nenhum. Muito bem. Sobre o assunto, julgo que temos o tema concluído e o programa de hoje. Voltamos ao A Torto e Direito dentro de uma semana, aqui na DNFM, sempre terça-feira às 18 horas, com repetição no sábado no mesmo horário e também disponível em dnfm.com para ver e para ouvir. Obrigado, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. O encontro está marcado convosco também. Claro, aqui de hoje a uma semana. Boa tarde. Deus, Luís. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Realização de Luís Matias.